Bebê reborn e religião. Qual é a loucura maior? Adultos que tratam bonecas como se fossem crianças vivas são vistos como excêntricos. Já adultos que tratam imagens religiosas como intercessores, seguem rituais, fazem sacrifícios e obedecem regras até a morte são chamados de pessoas de fé. Qual é mesmo a diferença? Anthony Galvão vai explicar com clareza como tudo isso está na mente do ser humano, que desde a infância é influenciado a acreditar em fantasias. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Voltei novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal. O vídeo de agora é um vídeo também para refletir. Vamos pensar. Vamos analisar. Com muito carinho, tá? Com muita atenção no que eu vou dizer. De um lado, a gente tem acompanhado pessoas tratando bonecos por ter aparência de criança, sem vida, como se fossem bebês de verdade. E a mente dessas pessoas está cauterizada, acreditando naquilo, e virou uma febre na internet, né? Tem uns vídeos aí que são bem sérios. Mostra que é um problema sério na mente do ser humano. Atrás de direitos, leis, levando bonecos para hospitais, como se os bonecos estivessem precisando de um auxílio médico, reclamando por chegar no hospital e não ter um suporte. O que acontece na mente dessas pessoas é uma coisa muito séria, mas temos do outro lado, que muitas pessoas não falam sobre isso, eu sou o único a falar sobre isso no momento. Temos um outro grupo de pessoas, que é um grupo que vem de uma regra mais antiga. Regra essa chamada religião. Pensamento fantasioso. Agora, qual é a diferença na mente de uma pessoa que acredita que um boneco é uma criança, que todos veem que aquilo ali é um problema mental? A pessoa precisa de uma ajuda médica. Mas, do outro lado, a gente tem um povo que vai para um estabelecimento, 4 paredes, pega um livro totalmente antigo, épico, cheio de sangue derramado na história, viu? Na ficção, na mitologia, cheio de homicídio, infanticídio, feminicídio, sacrifício humano, sacrifício animal, cheio de guerra, de ódio, morte a inocentes por conta da culpa de culpados. Um livro que mostra uma historinha de um Deus criado pela própria mente humana, cheio de limitações. Contrapartida, tudo o que acontece de prodígios, de milagres, de ações divinas, dentro do livro, fora do livro, nada acontece. Fechou o livro, é apenas um livro fechado. E as pessoas pegam este livro, vão para um estabelecimento,
seguindo regras, costumes, liturgias, doutrinas. Pessoas que deixam de comer certas coisas, beber certas coisas, e em determinados ambientes de festa, de diversão, porque seguem regras de um livro e de uma fé em um imaginário. E passa o tempo todo dizendo que está falando com este imaginário. E passa o tempo todo dizendo que está ouvindo a voz desse imaginário. O cara pega o microfone, pode ser homem, pode ser mulher, dentro de uma igreja, chega baba, tá? Derrama suor, derrama lágrimas, falando de um Deus que não está em lugar nenhum, que não se apresenta para ninguém. Aí eu pergunto para vocês, que diferença faz? Que diferença faz de um ser humano que acredita que um boneco é um bebê e quer direitos e chora e chama de meu filho, e eu quero sim cuidar do meu filho, eu quero que meu filho tenha médico, eu quero que meu filho tenha escola, e é um boneco sem vida. E eles estão, os religiosos estão criticando essas pessoas que precisam sim de médicos, essas pessoas que precisam de médico. Mas, contrapartida do outro lado, nós temos um povo místico e mítico. Um povo que dedica sua vida toda acreditando em um judeu que prometeu, segundo a história, voltar numa época, não voltou. E até hoje este povo espera este judeu. É o tempo todo exaltando esse judeu. Que diferença faz? O que tem na mente da pessoa que acredita que um boneco é uma criança de verdade é o mesmo que tem na mente de um religioso que pega um livro desse, veste uma roupa caracterizada, seguindo regras, defendendo com unha e dente, e vai para um estabelecimento chamado de igreja, templo, mesquita ou qualquer galpão que leva o nome de galpão religioso em alguma coisa, congregação, a puta que pariu. Que diferença faz? Porque o que eu tenho visto ultimamente é muitas críticas de religiosos em podcasts. Agora deixaram o Miguel de lado, né? Miguel agora não é mais o assunto da vez. O assunto da vez é bebê reborn. Assunto da vez agora não é mais o Miguel. Assunto da vez agora não é mais o mala cheia no momento. Assunto da vez agora é o bebê. Ou o boneco reborn, que está revolucionando a internet aí. E eles estão indo para podcast para falar sobre esta loucura, que é uma loucura também, e dizer que essas pessoas estão precisando de médicos. Mas contrapartida, quem está ali no podcast falando sobre isso é uma pessoa que tem crença no imaginário, que participa de cultos religiosos, acreditando numa mentira desde a infância. E agora? Onde é que está o mal maior? Hein? Porque quando você não tem crença em nada disso e você vive a vida de forma natural, cara, isso é liberdade. Isso é liberdade. Isso é lucidez. Isso é racionalidade. Eu não preciso de religião para ser uma pessoa equilibrada na vida. Eu não preciso de deuses. Até que se apresente um e explique tudo o que acontece de errado e por quê. Ah, mas está escrito no livro. Esse livro é uma farsa, uma mentira. Ele não resolve absolutamente nada. Ele não tem poder nenhum. O único poder que este livro pode ter, sabe qual é o poder? É o que aconteceu essa semana. Aconteceu a semana passada. O único poder que este livro tem é de destruição. Que um rapaz lá, cético, colocou fogo nisso aqui, em vídeo. E aí, o poder deste livro só foi um. De alguém usar de criminalidade
e tirar a vida do rapaz. É o único poder que essa merda tem. Discordo de qualquer pessoa que venha queimar ou quebrar. Agora, criticar sim, que isso não tem poder nenhum. Bosta nenhum. Isso aqui não tem poder nenhum. Tá? Pra mim não tem poder nenhum. É apenas um livro. O mesmo poder que tem isso aqui é o mesmo poder que tem um livro de romance, tá? Um livro lendário, Harry Potter, vários livros que tem por aí, livros de Monteiro Lobato, tá? Historinhas. É o mesmo efeito, não tem outro efeito maior. Só que tem pessoas que usam deste livro aqui para cometer crimes, para cometer extorsão, para cometer charlatanismo, para cometer picaretagem, para cometer vigarice, que eu falo o tempo todo. Esses são os espertalhões que estão no meio do povo, que tem uma fé nisso aqui e no Deus disso aqui, e enganando este povo. Sempre vai ter. Essa história aí dos bebês reborns, que é o nome dado aí, tem rendido muito dinheiro para os fabricantes, mas isso aqui também tem rendido muito dinheiro para os fabricantes por conta de uma fé em uma coisa que não está em lugar nenhum. Eu fiz um vídeo, coloquei um vídeo aqui, inclusive ontem tiveram 2 vídeos no canal Portão de Saída. Teve um mais cedo falando de uma mulher, parece que estava dopada, ela estava profetizando tsunami para Copacabana e São Paulo. Mas a gente ouvindo a mulher, a gente tá vendo que a mulher não está bem. O mesmo efeito que tem na mente de uma mulher que diz que um boneco é uma criança, o mesmo efeito tá naquela mulher que falou que vai ter um tsunami em Copacabana. E falando o tempo todo de um Jesus que ela nem sabe se existe, ela não tem certeza nenhuma. É a mesma coisa. Do outro lado, nós temos também pessoas de igrejas católicas, né? Que adoram bonecos. Colocam em cima de plataformas, acende velas. Qual é a diferença que tem, cara? De uma pessoa que diz que uma boneca é uma criança, para uma pessoa que pega uma boneca e coloca em cima de uma plataforma, acende vela e faz petição. Não tem diferença nenhuma. Mas eles estão lá falando das pessoas, dos bonecos. Tá? Eles já estão falando dos bonecos que tratam como se fossem bebês. Eu fico pensando, que país é esse? Que país doente é esse, cara? E são poucas pessoas que conseguem raciocinar. Poucas pessoas que conseguem raciocinar. Aí pega um livro desse, que não tem poder nenhum, e tenta dar um poder onde não tem poder. Tá? Não tem diferença nenhuma. O Brasil tem uma mentalidade doente desde o seu descobrimento. Foi implantado esse tipo de problema na mente brasileira. E são poucos que conseguem sair. Eu coloquei outro vídeo ontem de uma senhora lúcida. Uma senhora de 71 anos que mandaram para mim, achei interessante o vídeo, dizendo que ela é ateia desde os 11 anos. Ela nunca precisou de religião nem de deuses. Mãe de filhos maravilhosos, equilibrada, bem-sucedida e com saúde, envelhecendo e não quer o mal contra ninguém. E ateia. Vocês estão entendendo a diferença? E não precisa acreditar em besteira. Não precisa acreditar em besteira. E nós que somos lúcidos, que estamos aqui falando que a vida ela é natural, não precisa desses artifícios, aí eles vêm falar contra a gente. Eles são contra a gente. Eles acham que a gente que não pensa bem. Eles que não pensam. Aí estão o tempo todo criticando, porque assim, o tanto de religioso que critica religioso e critica esse tipo de loucura mental, mas ao mesmo tempo pratica da mesma loucura. É o sujo que fala do mal lavado e do encardido. Para você criticar qualquer ato místico na mente de um ser humano e fantasioso,
Primeira coisa que você tem que fazer é se libertar de toda e qualquer religião, de um ser, de um Deus imaginário que você nunca viu e acredita que ele está ali te ouvindo. Porque senão a loucura é a mesma, só muda de endereço. A diferença dessas mulheres, tem homens também, né, tratando bonecos como se fossem crianças de verdade. A diferença para um religioso que trata um boneco lá na igreja católica como se fosse um santo, um Deus de verdade, e pessoas em igrejas evangélicas que tratam um livro como se fosse um todo-poderoso e um Deus criado e inventado por um povo que não é nem o nosso povo. Só muda de endereço, mas a loucura, na minha opinião, é a mesma. E eu falo isso mesmo, eu também tive esse problema por 25 anos. Eu fui problemático por 25 anos e achava que eu era o dono da verdade, que eu achava que o que eu falava era a verdade. Então, o Brasil precisa de psiquiatra e não é um só. São muitos, porque todas essas pessoas precisam de um tratamento mental, de ambos os lados. E o resto é conversa fiada para boi dormir. Não estou falando de uma fé que você tenha uma fé e não consiga se desligar dela em alguma coisa, mas não investe nisso. É a fé lúcida, por mais que ela não funcione mesmo, mas é você crer que há alguma coisa que construiu isso aqui, mas não investe nisso. Seria uma fé lúcida. E, mesmo tendo fé que alguma coisa construiu isso aqui, não importa, vive a vida e também não acredita que milagre acontece através de um Deus para beneficiar um e outros não. Então não tem sentido. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações logo amanhã, com mais um vídeo no outro canal. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.